Bendigamos ao Senhor por todas as maravilhas que realiza em nosso favor. Queridas irmãs e irmãos, nos coloquemos na presença de Deus e suplicamos a sua luz da Trindade Santa para iluminar nosso coração, nossa mente, para bem escutar a sua palavra, de acordo com o Evangelho da comunidade de Marcos, capítulo 8, verso do 1 ao 10, que nos relata: naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graça, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Damanuta. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje nos faz refletir esta forma acolhedora, amorosa, que Jesus sempre teve para com as pessoas. Essa forma de amar, de ter compaixão, de cuidar da vida. E ele provoca também nos seus discípulos a fazer o mesmo. Quando ele diz: eu tenho compaixão dessas pessoas que estão aqui comigo há vários dias e não posso despedi-lo para ir embora, que podem desfalecer no caminho. Os discípulos, por sua vez, ficam preocupados, sem saber como resolver a solução, porque era muita gente. Como muitos de nós também, muitas vezes, diante de algumas situações, nós ficamos sem saber como resolver. Mas com a luz de Deus, nós encontramos saída. E o problema da fome é um problema que pode ser solucionado a partir da solidariedade, da partilha e da justiça também social. O problema da fome no nosso país é um problema estrutural, porque poucos concentram a renda, em detrimento da fome de muitos, E aí o que é que acontece? Muitas pessoas vivem realmente com fome ou se alimentam mal. Comem, mas não se alimentam. E agora, mais do que nunca, todos nós corremos os riscos de ser envenenados pelos nossos alimentos, por aquilo que nós comemos. Porque
Foi aprovadas leis que realmente é colocado muito mais inseticidas nas plantações. E nesta semana, os deputados assinaram lei para colocar muito mais inseticidas, né, venenos nas plantações. Precisamos denunciar essa realidade. Porque o que nós aprendemos de Jesus não é ficar calado diante da injustiça. Essa realidade é gritante. E nós podemos resolver como? A gente pesquisar, ver quem foram esses deputados que assinaram essa bendita lei ou maldita lei, para que realmente a gente dê uma resposta no período da eleição. Nós cristãos não podemos e não devemos ficar calados diante da injustiça. Por quê? A consequência do envenenamento das nossas plantações vai surgir muito mais doenças. Muita mais gente, e aí vai influenciar mais na saúde, que já está com as situações difíceis, mas muito mais ainda. Peçamos a força do Espírito Santo de Deus para exercer o nosso profetismo, para realmente lutarmos pela vida e vida em plenitude, para que realmente a justiça e a partilha aconteça. Tomamos consciência de que nós somos responsáveis também de fazer acontecer a vida e a vida em plenitude através da nossa prática de sermos cristãos também. Só com a luz de Deus e a força da união das pessoas a gente pode conseguir isso também. E peçamos a Deus força para realmente denunciar essas injustiças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Um feliz e santo dia na companhia de Jesus, José e Maria. Amém, amém e amém.